Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecer-lhe os ouvidos e fechar-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Versículo 12. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, essa palavra em português, né? Porém, todavia, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, restou um toco. Assim a santa semente é o seu toco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela sua palavra lida neste momento. O escritor sagrado de Isaías traz uma palavra aonde ele se encontrava em uma situação difícil, com a morte de um grande líder, do grande governo, do rei que governava no seu tempo. E aqui surge, Senhor, uma vocação, surge, Senhor, uma confissão e a disponibilidade do profeta em fazer a tua obra. Deus, fala conosco nesta noite, Pai.
em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele é um homem vocacionado por Deus para uma grande missão. É importante a gente observar que a gente diria, numa linguagem bem popular, que a ordenação oficial acontecera aqui, mas que ele já tinha sido vocacionado por Deus, isso não é contradição que eu estou dizendo, para conduzir a sua nação. Em que contexto Isaías escreve essas palavras? O que estava acontecendo com a sua nação? Você vai perceber o nome de um rei, no ano da morte do rei Uzias. Por que essa ênfase? Porque o rei Uzias foi um rei que teve um grande reinado, aproximadamente 52 anos. Esse homem reinou e fez coisas boas. É como se você tivesse perdendo um grande líder, um grande político, alguém que deixou uma marca, alguém que fez um trabalho belíssimo. E era esse rei, apesar do seu deslize no final, da sua desobediência e do seu castigo pelo próprio Deus, ele tinha uma grande influência. E a nação entrar em crise, porque esse homem agora morreu. O grande rei, ele morre. E é exatamente nesse contexto que Deus levanta um profeta, um homem de Deus, agora para conduzir a nação. Diga de passagem, um povo que iria adiante, entrar no cativeiro da Babilônia. Eles iriam passar por um processo muito difícil, que era Deus ali também mandando castigo para aquele povo. Isaías se levanta, ou melhor, e Deus levanta Isaías no momento de maior crise de sua nação. O rei morre, aquela pessoa tão importante, e todos já choravam e já se lamentavam, e alguns estudiosos dizem que o próprio Isaías apostava no rei, se apoiava talvez no rei, e ali por isso que ele se sente angustiado. E aqui ele vai trabalhar a sua vocação. Vamos observar 4 estágios na experiência de Isaías com Deus. Queria que você prestasse bem atenção. Do versículo 1 ao versículo 4 é a contemplação. Quando ele diz, e viu o Senhor. Quem ele viu? Aonde ele estava? Do versículo 5 ao versículo 7, ele viu ao Senhor, e agora a introspecção, quando ele vê a si mesmo. Ele viu a Deus, e ele agora vê ele mesmo, ele olha para dentro dele. No versículo 8 é a visão. Ele viu a necessidade do povo, da nação, e se coloca à disposição de Deus. Pense como é importante esse capítulo 6 de Isaías para todos nós, servos de Deus. No versículo de 9 a 12, ele vai falar sobre a cegueira. A nação não podia ver. Aliás, Deus assim o fez. Cegou aquele povo. Mas no versículo 13, ainda há uma esperança, uma chama acesa para os remanescentes. Aqueles que ainda escaparam, que talvez não se dobraram diante da circunstância ou do rei ou de outras coisas. Como é que ele começa dizendo? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele está em um determinado local, que alguns estudiosos não discutem se era o templo físico ou se era o templo espiritual, mas que eles se debruçavam diante de Deus em adoração a Deus, e ele ali viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que nós aplicamos nessa primeira palavra? Primeiro, ele está vendo o rei que governa sobre todas as coisas. Ele está vendo um rei que tem um domínio de tudo, inclusive do que irá acontecer em sua nação.
comparando com o rei terreno, que teve talvez um grande reinado, agora ele tira, ou Deus faz que ele tire os olhos do rei da terra, e agora coloca os seus olhos no rei do universo. Entende isso aqui? Quando ele olha para Deus, certamente ele não tem como ver, ele não tem como esquecer de que o rei que ele está vendo é um rei diferente do rei que ele tinha morrido há pouco tempo. E ele vê, e é exatamente nesse contexto, quando o rei sai, que o servo de Deus começa a contemplar o rei dos exércitos. O que é que nós aprendemos? É que quando as coisas andarem, talvez de uma forma totalmente desordenada, fora do contexto, tudo está caminhando ao contrário daquilo que nós pensamos ou que planejamos, temos que ter ciência de que Deus continua no governo de todas as coisas. E esse livro todo vai falar que Deus é o Senhor absoluto da nação. Quando você chega no capítulo 45, eu preguei isso aqui na igreja, ele vai usar um rei Ciro, um rei ímpio, e chama ele de quê? Meu servo, o rei ímpio, porque ele usou aquele homem para cumprir com os seus propósitos naquela nação. Como é que Deus faz? Ele faz segundo a sua vontade. E quando esse rei morre, aí surge a oportunidade agora de Deus se revelar de uma forma profunda, trazendo uma vocação específica na vida do profeta Isaías. E é quando ele diz: eu vi o Senhor. Ele viu, aí é uma expressão, uma teofania, uma manifestação visível de Deus, não é? Quando ele vê Deus, claro que lá em João, João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem ele revelou. Quando ele diz, o Senhor viu, Isaías não viu o Senhor, ele viu a essência de Deus. Nós vamos entender direitinho que durante a visão, você vai encontrar serafins, anjos, diante da presença de Deus, que não aguentava ver a presença de Deus e cobria o seu rosto. Perceba que nós vamos tratar também de estar na presença de Deus em santidade e em reverência. E quando ele diz, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Olhe para mim, a experiência que nós temos com Deus, quando nós fomos alcançados por Deus, quando Deus resgatou as nossas vidas, nós não temos como não ter essa atitude de reverência a Deus. Quando ele vê Deus, ele treme nas bases. Quando ele está olhando para Deus, o coração dele está tremendo. Sabe por quê? Porque diante da presença de Deus, ninguém aguenta ficar em pé. Porque é uma distância muito grande entre o pecador e o santo, o perfeito e o imperfeito. Então, nós, para chegarmos aqui, neste lugar, para adorar ao nosso Deus, deve haver em nós, em nosso coração, um extremo zelo, cuidado e respeito por aquilo que nós viemos fazer aqui. Não tem como não aplicar esse texto a um culto, como muitos estudiosos dizem, porque na presença de Deus tem que haver reverência. E o texto diz que ele viu com seus próprios olhos algo que ele não planejou, algo que ele não, talvez nem quisesse, sei lá, mas algo que Deus se revelou para ele. Então, quando ele vê aquela cena, a Bíblia diz, no versículo 1, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi o Senhor
assentado no alto do trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Gente, era uma glória extraordinária. Era algo muito tremendo, que nenhum ser humano vai ver nesta terra. Nem ele viu, nem Moisés viu. Quando Deus se revelou para Moisés, ele viu apenas as costas, ele viu de outra maneira. É tanto que quando Deus chama Moisés no meio da sarça, Rogério, Deus disse: Moisés, vem para cá. Não é? Moisés, quando chama ele, eu vou para ele, ele não venha para cá, desculpe, não venha para cá, tira as sandálias, porque aonde tu estás é terra santa. E ele nem ousava se aproximar, porque era um fogo, uma sarça, e o fogo ali queimava, mas não consumia. O que é que nós estamos fazendo quando nós estamos diante da presença de Deus? Quais são as nossas atitudes quando nós nos inclinamos, né, para adorar a esse Deus em espírito e em verdade? Permita-me dizer, permita-me falar, que muitos, não estou aqui para julgar, tratam de forma de brincadeiras, de forma irreverente, de forma que Deus não se agrada. Nós chegamos no templo para adorar a Deus. Você não veio dar uma satisfação para o pastor da igreja, para o conselho da igreja, nem muito menos encargo de consciência para não ficar em casa. Você saiu da sua casa para chegar no templo em reverência a esse Deus que se faz presente aqui no meio do povo que se reúne no dia do Senhor. E o que aconteceu é que esta visão, ela foi ampliando, ela foi aumentando. E cada vez que você vê a visão ampla, você vê a grandeza de Deus e a fraqueza do homem. E o que foi que ele viu? Serafins estavam por cima dele. Dele quem? De Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Pensa comigo, os santos anjos, os anjos de Deus, se comportaram de forma extremamente reverente diante de Deus. Esses anjos aqui, esses serafins, que a Bíblia diz, há um detalhe de mostrar que 2 asas cobriam o seu rosto, a expressão de reverência, a expressão de não olhar com descaso. Mas o texto diz isso. Ele cobre o seu rosto em reverência, ele cobre os seus pés, que é uma atitude de humildade, porque ele estava diante de Deus. Nós nos aproximamos de Deus, talvez de uma forma totalmente diferente. Nós não valorizamos o Deus que nós temos, nós não valorizamos a vida espiritual. Quando nos ajoelhamos para orar, pouca reverência. Quando chegamos na igreja, pouca reverência. Alguns exageram. Entra nas redes sociais, pega o seu celular, vai responder o WhatsApp, vai olhar o Facebook, o Instagram, o TikTok. Gente, isso é sério. Para quem veio para a casa de Deus, adorar a Deus, Johnny, não cabe entrarmos neste lugar e brincar de ser crente, e brincar de ser adorador, e brincar de ser cristão. Perceba, e concorde, não comigo, mas com a palavra de Deus. Se esses anjos, se esses serafins, eles temiam olhar para Deus, e agora, Max, como é que Isaías se comporta? Se ele não olha, eu não posso olhar. Se ele não contempla, eu não posso contemplar. E aí é quando ele vê toda a grandeza de Deus e agora começa a ver a sua própria vida. Os anjos, ou os serafins,
voavam e há uma atitude de adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por que a repetição de santo? Porque Deus, a Bíblia repete santo, a completude de um Deus que é santo, a santidade de Deus em seus atributos, a santidade de Deus na sua graça, a santidade de Deus na sua misericórdia, a santidade de Deus em tudo que Ele faz em prol do homem. Deus não brinca de ser santo, em tudo que Ele faz, Ele é um Deus santo. É por isso que os anjos, os serafins, cantam, louvam a Deus, repetindo 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É como se Ele estivesse dizendo: nós estamos diante desse Deus Santo, nós devemos ver a santidade de Deus em todas as coisas. Deus é santo na minha vida, Deus é santo no meu trabalho, Deus é santo na minha igreja, Deus é santo em todos os lugares que eu pisar. Eu não posso ver um Deus diferente, a não ser um Deus santo em tudo que eu faço aqui nesta vida. Ou você talvez está naquele de dizer assim: não, isso aqui não é profano, isso aqui é de Deus. Nossa vida é uma vida de culto a vida inteira. Temos que reverenciar Deus em todos os lugares, nos lugares mais difíceis, na universidade, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Os anjos se prostravam em reverente ao serviço de Deus, e nós não podemos fazer diferente quando nós estamos diante desse Deus. E eles clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se enche de fumaça. A presença de Deus era muito real, era muito profunda. Isaías agora, ele começa a ficar tremendo nas bases, porque ele estava diante de um Deus muito santo, e ele, um pecador, um homem que não se sentia digno de estar diante de Deus. Seja essa a nossa posição, irmão Antônio, de chegar assim: Deus, eu não sou digno. O que foi que o filho pródigo disse, que nosso irmão Ayrton leu aqui? Eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, seu filho, trazendo expressão para Deus: nós filhos, recebe-me pelo menos como um dos teus empregados. Essa é a atitude nossa. Chegasse a Deus: Senhor, não, eu não sou merecedor, me ajuda, Deus. Aí, certamente, em uma atitude de humildade, Deus se aplaca de cada um de nós. Quando ele vê a santidade de Deus, quando ele olha toda aquela grandeza, ele viu o Senhor, viu tudo aquilo, ele agora tira os olhos, olha para aqui. Ele tira os olhos de Deus e olha para dentro do seu coração. E agora, ele olha para ele, olha para lá, olha para aqui, tira os olhos de lá e diz: espera aí, eu estou no lugar errado. Eu entrei numa enrascada. Eu não posso ficar neste lugar. Você sabe por quê? Porque Ele é muito santo. Ele é muito poderoso. E eu sou um homem pecador. Aí Isaías começa agora a olhar para dentro dele. E quando ele olha para dentro dele, ele não vê outra coisa a não ser miséria. Quem olha para dentro de si não vê coisas boas. Quem olha para dentro do seu coração não tem que se achar o bonzinho da história.
E ele diz: então disse eu. A visão foi para jogar Isaías no chão, e ele diz: ai de mim. Perceba que muitos não diz ai de mim, ai de ti, ai de ti. Nós somos especialistas em julgar. Nós somos peritos em olhar para a pessoa e dizer: ai de ti, tu estás brincando, tu estás tripudiando as coisas de Deus. Mas o bom, Júnior, é quando nós olhamos para dentro de nós, falamos: ai de mim. Essa expressão ai na Bíblia significa julgamento. Os ais da Bíblia, que você vai ver lá em Mateus, no Velho Testamento, são ais de julgamento. A esse ai dói, esse ai machuca. Isaías sabia que esse ai era muito forte, porque ele se via um pecador diante de um Deus poderoso e santo. E ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele lembrou daquela passagem de Êxodo capítulo 33, versículo 20, quando diz assim: não me poderás ver a face, Deus disse a Moisés, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Junto quando ele disse: eu morri, vou embora. Eu vi a glória. Ele não viu tudo, mas ele viu a essência de Deus, a glória de Deus. E ele disse: eu estou perdido. Perceba que Isaías joga toda a sua vida no altar de Deus. Perceba que Isaías não acumula em seu coração nenhuma vaidade de ser merecedor de estar naquele lugar, nem muito menos de receber as benesses de Deus. Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros, por cima de tudo isso, habito no meio de povo de impuros lábios. Em outras palavras, não somente eu, mas os outros, aonde eu vivo, a nação que eu habito, esse povo que eu estou no meio, isso nós começamos a trabalhar o nosso comportamento diante da impiedade, diante das coisas do mundo, diante do trabalho, diante talvez de pessoas que você convive. Lábios impuros, não podemos ser cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Perceba que responsabilidade não joga para ninguém. Pecado não transfere para outro. Eu fiz por causa disso, eu pequei por causa disso. Não tenha essa síndrome de Adão e Eva, que o culpado foi a Eva, que o culpado foi a serpente. Não entre nessa onda da síndrome dos primeiros pais, né? dos homens que Deus o criou lá no Jardim do Éden, para você querer agora talvez apaziguar o seu pecado. Ai de mim. E esse ai, ele já sabia que era uma sentença perigosa. Ele tomou consciência de que os mortais não podem viver diante desse Deus imortal. Ele disse, tomou consciência de que os seus lábios, de que ele proferira coisas que não agradaram a Deus. O que esmaga Isaías, porém, não é reconhecimento de sua finitude, mas de sua impureza. Ele não está tão maravilhado com a grandeza de Deus, que também, mas ele agora, o que faz jogar ele no chão, não foi a visão, foi o seu pecado, a sua vida. Quem joga o homem no chão é exatamente a miséria,
Quando ele se joga no chão, dizendo: eu sou essa pessoa, eu sou pecador, eu tenho lábios impuros. Sabe o que é que nós devemos aprender? Antes de ministrar para os outros ou aos outros, precisamos ministrar para o nosso coração. Antes de querer fazer algo por outra pessoa, talvez de uma forma de disciplinar, precisamos olhar para dentro de nós e ministrar para este coração que é enganoso e corrupto, assim diz o profeta Jeremias. O coração é corrupto mais do que todas as coisas, e ainda tem gente inocentemente dizendo: eu sigo o meu coração, eu sigo até uma expressão mística, a minha intuição. Isaías sabia muito bem que ele estava diante de Deus e ele precisava ver isso. Isaías, ele ia assumir o ministério, e era um ministério profético, que ele iria dizer exatamente para aquele povo: ai. O ai para os outros chegaria o dia, mas antes que ele chegasse lá, ele disse: eu vou começar por aqui, dizer que eu sou essa pessoa que preciso. Devemos ser sinceros, dizer: ai de mim, eu preciso, porque a visão aí fez com que Isaías ele reconhecesse todo o seu erro, e que quando ele fica no chão prostrado, não simplesmente com a grandeza de Deus também, mas assim, pela sua vida de pecado. É para a gente parar um pouquinho, botar a mão no rosto e dizer: meu Deus, que homem miserável eu sou, que pessoa eu sou. Isaías, ele viu isso. Nós vimos na Bíblia, homens pecadores que se humilharam diante de Deus. Abraão, Jacó, Jó, Davi, Paulo, Pedro, todos viram a sua miséria. E agora ele diz: os meus olhos viram o Rei. Versículo 5. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu estou vendo, não é o rei Uzias que morreu. Eu não estou tendo uma visão de um homem falho. Ele começa a ver agora o trono, não é? O rei Uzias que morreu, e agora o rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: agora eu estou diante de um grande rei. Quem viveu naquele reinado sabe da fraqueza daquele homem e sabe da importância de que esse rei que se levantara, de que esse rei que o chamou, agora é esse rei que tem o domínio de todas as coisas. E o que ele fez? Primeiro, Isaías, ele reconhece. Isaías reconhece, é o primeiro passo. Quando ele reconhece, esse é o passo importante para mim e para você. Nunca querer estranhar, faz de conta que eu pequei, faz de conta que ninguém viu. Senhor, me perdoa. Eu sou essa pessoa. A Bíblia diz, o sábio Salomão: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Gente, Deus é muito misericordioso, que aceita você e eu depois de pecar. Mas pastor, aceita. Você pode ter cometido o maior pecado do mundo, Deus perdoa. Você sabe quando Pedro negou Jesus? Que Pedro disse: eu não sei quem é, não conheço, você estava com ele, não me diga quem é, eu não sei quem é esse homem. Jogou pragas.
Jesus, ele viu Jesus sendo morto, maltratado, crucificado, ficou covarde com os outros discípulos. Pedro, se fosse você e eu, não queria no colégio apostólico, não queríamos como líder da igreja, não queríamos como diácono, como presbítero, como qualquer outro. Mas quando Jesus, ele ressuscita, quem ele manda chamar? Pedro. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro parece que passa um filme na cabeça dele, de tudo o que ele fez. Foi assim? Diz, Pedro, você me ama. Pedro diz, amo o Senhor. A segunda vez, Pedro, você me ama. Pedro disse, sim, eu amo. A terceira vez, Pedro não aguentou não e disse, não, Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe o que Jesus disse? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu és o pastor que eu escolhi. Por causa de tudo aquilo que aconteceu, eu perdoo os teus pecados. O que nós devemos entender é que a Bíblia não dá margem para a gente ficar agarrado no pecado, não é? Servindo a carne e os desejos, mas que quando há uma confissão sincera do nosso coração, Deus perdoa. Automaticamente, dentro da cena, aparece agora um anjo, um serafim, um dos serafins voa para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Que graça de Deus! E agora, com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado, e perdoado o teu pecado. Que experiência tremenda! Que Deus maravilhoso de olhar para mim e para você, homens falhos, não vale nada, ninguém apostaria, ninguém queria, e Deus agora o traz, disse, é você que vai governar a minha nação, e é você que eu estou agora perdoando os seus pecados. Teu pecado está perdoado. Quando ele diz que o nosso pecado está perdoado, é como se nós nunca tivéssemos pecado. A expressão é essa. Porque Deus não vai te perdoar e amanhã vai dizer, ô Nininha, e aí? Ô fulano, e aí? Ele não faz isso. Ele não passa em rosto. Há um texto que diz que ele joga no mar, lá do esquecimento. Jamais, jamais me lembrarei. Tudo que nós fizemos, tudo que nós praticamos, esse Deus perdoou os nossos pecados. O pecado desse homem, ele confessou, reconheceu e ele recebe o seu perdão. Versículo 8, depois disso, olha a cena completando, o homem diante de Deus, o homem reconhece a grandeza de Deus, o homem reconhece os seus pecados, e o homem agora se coloca diante de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Na nova versão transformadora diz assim, então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro para este povo? Eu estou levantando alguém para esta nação? Quem é o mensageiro? Diante de uma visão tremenda, diante de pecados confessados e perdoados, agora regaça as mangas, diga, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te servir. Perceba que
há uma projeção do que acontecera no início até chegar à sua vocação. Ele diz: eu estou aqui, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não sei se fosse hoje, nós diríamos: Senhor, não estou com muito tempo não. Senhor, a demanda está grande. Eu tenho um curso para terminar. Eu tenho um projeto aí que está no meio do caminho. Eu tenho alguma coisa ainda, eu tenho que criar os filhos, eu tenho que formar os filhos. Se for os jovens, ele diz: Senhor, eu estou muito jovem, eu tenho que me formar. Se for muito velho, Senhor, estou velho demais, chama os jovens. E o jovem diz: chama os velhos, e assim vai. Nós precisamos entender, escute isso aqui, que Deus propriamente não precisa de mim e de você. Nós precisamos dele. Oxe, pastor, como é que ele não precisa e ele usa as pessoas? Pois é, se você não for, ele tem outro que vai. Se você disser não, tem outro que vai dizer sim. Jonas pensou, né, que ficaria isento. Deus poderia muito bem dizer: Jonas, tu não quer ir não? Vai embora, desaparece, eu vou chamar outro. Deus foi tão misericordioso com Jonas e disse: é você que eu quero. Mas com Moisés foi diferente. Moisés ficou: vai, não vai, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu sou gago. Tá bom, com sua gagueira, com sua língua pesada, você vai. Agora eu vou colocar o intérprete, Arão vai com você. Não há espaço no reino de Deus para se colocar desculpas para servir a Ele. É claro que Deus distribuiu, ou melhor, os dons espirituais, os dons de serviço para a sua igreja, e cada um pode ser útil naquilo que foi chamado. Um deu profeta, outro mestre, outro evangelista, outro pastor, e por aí vai. Agora, eu fico impressionado como é que uma pessoa tem uma vocação para a obra de Deus e vira as costas. Eu queria entender como é que uma pessoa tem uma chamada e consegue não assumir esse compromisso com Deus. O que é que Deus está falando para mim e para você? É hora de levantar e dizer: eis-me aqui. Quantos queriam estar no seu lugar, aí sentado, e não pode? Estão no leito do hospital, estão em momentos difíceis, ou até mesmo quantos já se foram e não aproveitaram esse momento. Se você olhar uma pesquisa de perguntas que fizeram a gente que estava em estado terminal em um hospital, todos falaram: eu quero voltar para as minhas atividades, eu quero continuar a minha vida. Ele diz aqui: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse Deus, Ele quer se relacionar com o seu povo. Escute isso aqui: a morte do rei prepara o caminho para a visão de Deus. Olha as aplicações. A morte do rei prepara o caminho para a visão de Deus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que alguns momentos, em algumas circunstâncias, isso não é regra, aquilo que nós passamos, talvez seja para enfrentarmos ou para assumirmos uma posição diante de Deus. Uma perda, uma decepção, alguma coisa que fizemos, que deixamos de fazer. A morte do rei prepara. Se o rei tivesse vivo, talvez Isaías não tivesse tido a visão. A morte prepara o caminho para a visão de Deus. A visão de Deus conduz ao alto desespero. Quando se chega na presença de Deus, tem que dizer assim: eu sou miserável, pobre, cego e nu, como diz Apocalipse.
A morte do rei prepara o caminho para a visão de Deus. A visão de Deus conduz ao alto desespero. O alto desespero abre a porta para a purificação. A purificação torna possível o reconhecimento da possibilidade do serviço e a experiência total, pois conduz a um oferecimento de si mesmo. Percebeu o caminho que é trilhado para chegar? Pense comigo. Nós somos desprevenidos, deixamos tudo para amanhã. Temos que tomar uma posição enquanto temos oportunidade. É uma palavra que Deus fala para Isaías, mas que fala para o seu coração e para o meu coração. Tudo isso que aconteceu, abrindo uma porta para um alto reconhecimento, abrindo uma porta para a grandeza de Deus, para que Ele assumisse a sua posição. Será que nós vamos aprender na pressa de Deus? Será que nós precisamos passar pelo calabouço para aprender de Deus? Será que nós somos como José do Egito, que não aprendeu o dever de casa, apesar de ter sido traído, maltratado por seus irmãos, mas se sentia também o rapazinho, o filho do papai? Assim que muitos estudiosos tratam, que ele precisava ir para o deserto para aprender o dever de casa, para voltar e agora pastorear a sua casa e os seus irmãos e os seus pais. No versículo 9, então disse ele, vai. Deus falou com ele, quando ele agora disse, eis-me aqui. Não é? Eis-me aqui. Você pode dizer, eis-me aqui, para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Depois disso, ele diz assim, ouvi e não entendais, vede e não percebais. Tornem insensível o coração deste povo, endurecer-lhe os ouvidos, fechar-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o próprio coração e se converta ao Senhor. É uma palavra bem parecida com aquela de julgamento que Moisés iria proferir diante de Faraó. Você vai pregar, vai entrar no palácio, você vai pregar a palavra e eu vou endurecer o coração dele para mostrar a minha glória para o povo de Israel. Há um propósito de Deus para isso. E esses versículos, eles são citados lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Vai e dize. Vá pregar a palavra. O resultado é de Deus. Vá fazer a obra. Deus é que vai dizer o que Ele vai fazer. A obra da restauração não é minha, nem é sua. Mas a obra de proclamar é sua, Carla, e minha também. Nós estamos aqui para proclamar a palavra. Os resultados não pertencem a nós, pertencem a Deus. E ele vai concluir dizendo assim, então disse eu, até quando? Não é a conversa, não é? Ele disse, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra sem todo assolada, e o Senhor afaste dele os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Desculpa a expressão, a desgraça vai ser grande. Agora você que vai ser o profeta de Deus para falar. E a preocupação dele é porque era aquela mesma preocupação quando Abraão recebe os anjos dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra. Vai todo mundo no pacote só? Não, se houver 50 justos. Mas se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10, eu vou poupar a cidade por amor dos 10. E ele conclui o texto mostrando que ainda há um remanescente, alguém que não se dobrara diante das imagens
diante dos reis. Quando ele diz que, como um terebinto e como um carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim é a santa semente do seu toco. Ficará o resto, a 10ª parte, um determinado número muito pequeno, comparado àquela multidão, mas é esses que irão ouvir a voz de Isaías. O mundo está perdido e nós estamos aqui como profeta de Deus, homens de Deus, escolhidos por Deus para proclamar essa verdade a esse povo que já está perdido e não tem mais esperança de vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos de nós podem abrir a boca hoje e dizer de coração: eu estou aqui, eu quero fazer a obra? Quantos podem chegar para o pastor, para o conselho, dizer em que posso ser útil nessa igreja? O que posso fazer? Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.